Bom, pessoal, já entendemos aí o conceito de permutação e agora a gente vai para um novo tipo de problema, os problemas de arranjo simples. Tá? Nesse tipo de problema, eu também quero criar um agrupamento ordenado, uma sequência. Exatamente a ideia da permutação. A diferença agora é que eu tenho uma limitação do número de elementos que vão ser usados. Eu vou utilizar P elementos na sequência dentre N elementos disponíveis, ou seja, eu tenho menos posições para esses elementos. Né? Então, lá eu fazia anagramas de letras, por exemplo, né? Eu pegava as letras da palavra e trocava de posição. Agora, eu tenho letras, mas eu tenho menos posições. Algumas letras vão ficar de fora. Alguns elementos não vão participar do meu arranjo. Tá entendendo? Essa é a grande diferença entre arranjo e permutação. Também quero formar sequências, mas na grande maioria dos casos, praticamente toda a totalidade, a gente vai formar uma sequência com menos elementos do que aqueles que a gente tem disponíveis. E aí vai acontecer isso, de eu deixar elementos de fora. Tá bom? Então vamos lá. Indica-se por ANPAP, a gente lê assim, né? Arranjo de NPAP, o número de arranjos simples de N elementos tomados PAP, em P posições. A gente até usa a letra P para lembrar do conceito de posicionamento. Tá bom? Então, de que forma a gente pode calcular? A gente pode recorrer à ideia lógica, né? Eu tenho decisões a tomar. Então, eu tenho N elementos e agora eu tenho que arranjá-los. Olha só que palavra, hein? Arranjá-los, arranjo em P posições. Esse número de posições nunca vai ser zero, porque senão não faz sentido nenhum, né? Eu não vou colocar elemento nenhum. Mas vai ser sempre um número menor ou igual a N. Vai estar entre 0 e N. Podendo até ser N, a gente vai discutir o caso quando o número de posições for igual ao número de elementos, a gente discute mais para frente. Para a primeira posição, eu tenho N elementos disponíveis. Para a segunda posição, N menos 1 elementos disponíveis. Já usei um na primeira, sobrou N menos 1 para a segunda. Para a terceira posição, já usei um na primeira, um na segunda, N menos 2 disponíveis. E assim por diante. Quando eu chegar na última posição, eu não vou ter um único elemento, porque eu tenho menos posições do que elementos, vai sobrar elemento. Então eu posso chegar na última posição tendo ainda 4, 5, 6 elementos. Eu vou escolher um e os outros vão ficar de fora mesmo. Tá bom? Seguindo essa sequência que a gente apresentou, quando eu chegar na pésima posição, a última posição, o que eu vou ter de elementos? N menos P mais 1. Volta comigo aqui. Primeira, N. Segunda, N menos 1. Terceira, N menos 2. Na quarta, N menos 3 elementos disponíveis. Na quinta, N menos 4. Na sétima, N menos 6. Na décima, N menos 9. Percebeu que é sempre um a menos? Por isso que eu faço aqui N menos P mais 1. Porque se eu tiro P posições, eu ainda tenho que colocar um a mais aqui, né, para ficar. Se o P for 10, N menos 10 mais 1 dá N menos 9. Se o P for 17, N menos 17 mais 1 dá N menos 16. Beleza? Por isso, N menos P mais 1 elementos disponíveis. Organizando essa multiplicação, princípio multiplicativo, N opções na primeira posição, N menos 1 na segunda, N menos 2 na terceira e assim por diante, até chegar nesse N menos P mais uma unidade. Quem seria o próximo número depois desse, né? O antecessor dele? Seria uma unidade a menos. Seria o próprio N menos P. Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou multiplicar esse cara por N menos P fatorial. Ou seja, seria o próximo, o antecessor do N menos P mais 1, e todos os outros antecessores desses multiplicando até chegar no 1. Só que, lógico, se eu fizer isso, eu mudo o valor do número, né? Mas se eu, ao mesmo tempo que multiplicar, também dividir, aí uma coisa não anula a outra? E aí eu poderia representar dessa maneira. N vezes N menos 1, vezes N menos 2, até a última posição, N menos P mais 1, vezes N menos P fatorial, e dividido por N menos P fatorial. Lógico, se eu cortar aqui, volta o que era em cima, né? Não faz sentido, não vou fazer isso. Agora, aqui em cima, eu tenho N e todos os seus antecessores, inclusive os N menos P fatorial que está aqui. Ó. Então eu posso simplificar essa parte de cima para um único N fatorial. E esta é a fórmula do arranjo. Eu vou precisar usar a fórmula? Não necessariamente. São poucos exercícios onde a fórmula é necessária.
tá bom? Você entendeu o conceito? N opções na primeira posição, N-1 na segunda, N-2 na terceira, você pode usar sempre o conceito. Mas às vezes a fórmula facilita em alguns casos. E a gente vai ver onde ela vai facilitar, tá bom? Aqui, arranjo de N elementos P a P, então é N fatorial dividido por N menos P fatorial. E se o P for igual ao N, né? Se o número de posições for igual ao número de elementos, N menos P vai dar 0, 0 fatorial vale 1, vai ficar só o N fatorial, que na verdade é a mesma coisa que a permutação. Lógico, se o número de elementos é igual ao número de posições, não vai ficar nenhum elemento de fora. Então eu só estou permutando elementos. Aí volta nos problemas de permutação que a gente já viu anteriormente. Tá bom? Seguindo então, vamos ver exercício para ficar mais claro como aplicar isso daí. Quantos números de 3 algarismos diferentes, distintos, é possível escrever com os algarismos 1, 2, 3, 6 e 7? Veja, eu quero escrever um número que tem centena, dezena e unidade. A gente já fez problema disso daí lá atrás, na aula passada, em problemas de contagem, lembra? E lá muitas vezes eu usava o número 0, e aí eu não podia usar o 0 na centena, porque daí deixa de ser. Mas aqui não tem esse problema. Aqui qualquer um dos 5 elementos pode ocupar a centena, dezena e unidade. Então, na verdade, eu tenho 5 elementos e eu quero escolher 3 e vou posicionar os 3. Porque se eu trocar a ordem, se eu gerar uma sequência diferente, eu tenho uma resposta diferente. 123 é diferente de 132, que é diferente de 312 e assim por diante. Ou seja, eu tenho um arranjo de 5 elementos em 3 posições. E aí eu vou resolver pensando assim, 5 opções para a primeira posição, 4 para a segunda, 3 para a terceira. Exatamente como eu fazia lá nos problemas de contagem. Cadê a fórmula? Não preciso da fórmula. Se eu quisesse aplicar a fórmula, eu poderia. 5 fatorial dividido por 5 menos 3, 2 fatorial. Nota que a simplificação disso vai cair exatamente na mesma situação. Ou seja, eu tenho 60 números. Né? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60 números. Beleza? É assim que eu vou usar o arranjo. Mais um probleminha. Numa corrida de Fórmula 1 participaram 20 carros. Sabendo que 8 carros não terminaram a prova, por acidente, por abandono, por quebra, alguma coisa, não terminaram a prova, qual o número de possibilidades de compor o pódio, considerando os 3 primeiros colocados? Veja, quando eu falo de compor o pódio, não basta chegar entre os 3. Eu tenho que saber quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro. Ou seja, a ordem, a sequência faz toda a diferença. Quantos completaram a prova? Começaram 20, 8 não terminaram, 12 completaram. Quantas posições eu tenho no pódio? 3 posições. Então eu vou arranjar 12 pilotos em 3 posições. Quantas opções eu tenho para a primeira posição? 12. Para a segunda, 11. Para a terceira, 10. Então o arranjo de 12 em 3 posições é isso, 12 vezes 11 vezes 10. Beleza? Então veja, eu sempre começo com o número de elementos que eu tenho e vou colocando seus antecessores até completar o número de posições que eu tenho. 12, 11, 10. Se o meu pódio fosse de 5 posições, se eu premiasse até o 5º lugar, então eu ia ter 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Ficou claro isso para vocês? Muito simples, né? Muito simples isso. Fazendo a multiplicação, 1.320 possibilidades. 1.320 pódios diferentes. Legal? Mais um exercíciozinho. Numa sala existem 10 cadeiras numeradas, de 1 até 10. De quantas formas 2 pessoas podem se sentar nessas cadeiras, deixando ao menos uma cadeira entre elas? Veja, esta restrição, isso aqui é uma restrição, deixar ao menos uma cadeira entre elas. Eu posso pensar isso aqui depois. Ou seja, eu posso fazer todas as minhas contabilizações e depois eu vou aplicar a minha restrição. Tá? Então, primeira coisa, de quantas maneiras 2 pessoas podem sentar nas cadeiras numeradas? De 1 até 10. Vou pensar no total. E uma maneira de eu enxergar essas soluções seria usar um par ordenado. Porque se a pessoa senta na cadeira 1 e a outra na cadeira 7, 1 e 7 é uma solução. 7 e 1 já seria outra solução, porque eu trocaria a ordem. A pessoa que sentou na 1 sentou na 7, a pessoa que sentou na 7 sentou na 1, já é uma solução diferente. Então esses arranjos são diferentes. Arranjo de 10 opções de cadeira para 2 pessoas sentar. O número de posições é 2. O número de elementos são as cadeiras que eu vou posicionar para esses 2 elementos. Então eu tenho 10 opções
para a primeira pessoa sentar, 9 opções para a segunda pessoa sentar. 10 vezes 9, 90 configurações. 90 maneiras de sentar. Só que dentro dessas 90, eu tenho aquelas que eles sentam lado a lado. Quem são esses pares ordenados? Né? É sempre par ordenado de um número com o seu sucessor ou de um número com o seu antecessor. E eu vou dividir isso em duas possibilidades. Eu tenho os pares ordenados alfa e alfa mais 1, e aí o meu alfa vai de 1 até 9, não pode ser o 10, porque não vai ter o 10 e 11, não tem a cadeira 11. Então é 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, até chegar no 9 e 10. Ou do beta e beta menos 1. E aí o beta vai de 2 a 10. O beta não pode ser 1 porque não vai ter o 0, não vai ter o 1 e 0. Não tem a cadeira 0. Então vai ter o 2, 1, 3, 2, 4, 3, até chegar no 10, 9. Quantas configurações eu tenho cada um? Bom, é a decisão do alfa e do beta. Quantas opções eu tenho para o alfa? 9. E para o beta? Outras 9. Totalizando 18 restrições. Aqui estão as minhas restrições. 18 restrições. Se eu tinha contabilizado 90 configurações, tira as 18 restrições e você fica com 72 configurações para essas duas pessoas sentarem em 10 cadeiras numeradas, deixando uma cadeira entre elas. Se eu não tivesse a restrição de que tinha que ter uma cadeira entre elas, era 90. Põe a restrição, você vai eliminando, você vai retirando dessas configurações. Beleza? Alguma dúvida até aí, pessoal? Importante que você veja os exercícios com muita calma, volte, refaça, tenta pausar o vídeo, tenta fazer de novo, tá? É um assunto que um detalhezinho errado joga tudo a perder. Então você precisa levar muita atenção nisso daqui, tá bom? Vamos parar esse vídeo aqui também, para não ficar um vídeo tão extenso. Os outros vídeos até ficaram mais extensos do que esse. Esse daqui eu vou evitar ficar tão extenso, até porque a gente vai trabalhar ainda as combinações simples, que é o último tipo de problema de análise combinatória que a gente vai trabalhar nesta aula de hoje, tá bom? Então, para aqui e no próximo vídeo a gente retoma a continuidade desse assunto. Segue lá!